A paz do Senhor, igreja. Amém? Quero começar fazendo duas perguntas. Quem aqui se considera servo? Eu sou servo de Deus. Quantos aqui são servos de Deus? E quem aqui reconhece Cristo como Senhor e Salvador? Amém? Amém. E agora a pergunta é: será que a vida que nós levamos é uma vida que reflete esse senhorio do Senhor sobre a nossa vida? Dizemos aqui que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador. Dissemos que reconhecemos Cristo e somos servo dele. Mas a pergunta é: será que a vida que nós vivemos é uma vida que reflete esse senhorio do Senhor sobre nós? Será? Quando você para e começa a analisar o seu dia a dia, as suas ações, as suas tomadas de decisões, é uma vida, não uma vida de crente, mas é uma vida de servo, que teme o Senhor. Vivemos hoje em uma geração que está normalizando o pecado. Uma geração onde tudo se pode, onde tudo é liberado. Uma geração onde é normal trazer as coisas do mundo para dentro da nossa vida cristã. Estamos ficando insensíveis ao pecado, porque dizemos que é normal, porque os jovens de hoje em dia são assim mesmo, porque hoje é outra mentalidade, é porque senão eu vou ser tomado como bobo. Mas e quando nós vamos para a palavra de Deus, será que aquilo que nós entendemos como normal, realmente que Ele aprova e tem aprovado? Será? Será que a vida que nós estamos levando é uma vida que está normalizando as coisas deste mundo? Ou é uma vida em que nós estamos procurando viver de acordo com as leis e diretrizes e normas e princípios que o nosso Senhor tem para as nossas vidas? É algo que nós precisamos pensar no dia após dia. É algo que nós precisamos ter essa ciência. Estamos normalizando aquilo que o Senhor abomina. Estamos ficando insensíveis ao pecado e concordando, e muitas vezes nos tornando omissos com aquilo que o Senhor condena. E essa é uma palavra de arrependimento, de voltar novamente ao princípio. E esse não é apenas um questionamento de hoje, não é apenas uma pergunta que eu estou fazendo nesse dia, mas isso é algo que João Batista já falava antes de iniciar o ministério de Cristo. Se você pode, acompanha comigo, por favor, lá em Mateus 3, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1 em diante. Mateus 3, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele.
As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disseram-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostrem arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de lavar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. João Batista, ele pregava arrependimento. Voz do que clama no meio do deserto, já era uma profecia feita por Isaías, para preparar o caminho pelo qual o Senhor viria. E João pregava: arrependa dos seus pecados. As pessoas iam até João, elas confessavam os seus pecados e ali eles os batizavam como uma forma de redimir. E a partir daquele momento as pessoas precisavam ter uma mudança de vida. Mas naquele momento era chegado os saduceus e os fariseus. Para quem não entende, é como se fosse hoje partidos políticos diferentes, mas todos eram doutores da lei daquela época. Quando ele vê, ele começa a falar para a multidão: precisam ter arrependimento, porque a sua religiosidade não te leva para o céu. Quando ele diz: porque nós somos filhos de Abraão, quer dizer, na linguagem de hoje, mas eu vou à igreja, mas eu conheço a Bíblia, mas eu estou presente nos cultos. E ele diz: a sua religiosidade não te leva para o céu. Como ele diz, filhos de Abraão, Deus pode fazer brotar das pedras. O que é necessário é reconhecer os nossos pecados, voltar novamente onde nós caímos e nos arrepender. E a pergunta: será que nós estamos verdadeiramente arrependidos daquilo que o Senhor tem nos incomodado, dizendo não está certo? Será que realmente estamos tendo frutos de arrependimento em nossa vida? O que é fruto de arrependimento? É entender que aquilo que eu estou fazendo é errado. Eu sei que é errado. No decorrer do versículo, as pessoas começaram a perguntar: João, então o que eu devo fazer? E ele começa a dizer: olha, você é cobrador de impostos, não roube. Você guarda, não extorca as pessoas. Nós sabemos, irmão, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós temos consciência. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então aquilo que estamos fazendo e que não está certo, nós sabemos. Porém, nós começamos a arrumar desculpas, muitas vezes esfarrapadas, para continuar
no pecado, para continuar fazendo aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Quantas desculpas você tem dado para Deus? Quantas desculpas você tem dado para o Senhor para justificar a sua atitude ou a sua falta de atitude? Para justificar o seu jeito, para justificar uma tomada de decisão. Quantas justificativas nós temos colocado? Será que nós estamos tendo aparência de pessoas que servem a Deus? Vimos à igreja, vestimos boas roupas, estamos aqui no domingo à noite, não estou no carnaval, não estou pulando na festa, não estou me embriagando ou me prostituindo, tenho aparência. Mas é a vivência. A palavra fala que o machado já está posto. E aquele que não der frutos, ele será cortado e lançado no fogo. O que o Senhor tem te incomodado para que você deixe de fazer? O que o Senhor tem te incomodado para que você possa tomar uma postura diferente? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é muito difícil. Ninguém está falando aqui sobre facilidades, mas estamos falando sobre frutos de arrependimento, sobre entender que Deus não quer olhar para mim e ver apenas a minha aparência. Na palavra do Senhor não diz que os olhos do Senhor estão buscando aqueles que parecem ser crentes, que parecem o servir. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que dão bons frutos, que reconhecem os seus erros, que sabem a hora de mudar, que entendem que não podemos mais viver apenas pelas nossas próprias vontades, ou justificando os nossos erros perante Deus. Mas devemos seguir um caminho estreito e difícil de ser seguido. Nesse mundo hoje, que se prega tanta facilidade, ser cristão é andar literalmente na contramão do mundo, pois o nosso posicionamento vai contra tudo que é certo para os olhos do mundo. O nosso posicionamento vai contra tudo que o mundo entende que é normal e que nós devemos fazer. Hoje, se um homem trai a mulher, é normal, isso acontece mesmo. E começa a justificar, mas porque minha mulher fez isso, ou porque o meu marido fez aquilo outro. Mudanças de sexo, vestimentas, bebedeira, fumar, aproveitar a vida, tudo hoje é normal. Coisas que antigamente, uma sociedade mais conservadora, eram escândalos. Hoje é normal. Estamos vivendo dias talvez piores do que na época de Noé. Talvez piores do que se vivia em Sodoma e Gomorra. E nós, povo escolhido do Senhor, que entendemos que somos servos e que servimos a Ele, estamos muitas vezes trazendo essa normalidade para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, nos omitindo consequências,
não nos posicionando quando precisamos nos posicionar. E temos aparência. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra fariseu já virou até algo pejorativo, porque se refere nos dias de hoje a uma pessoa que é religiosa, mas não tem busca com Deus. Naquela época, os fariseus e os saduceus eram homens de autoridade, alta patente no meio daquela sociedade. Eles tinham aparência. Hoje, em momentos, estamos sendo como os fariseus, nos apegando à nossa religiosidade, à nossa caminhada cristã, ao nosso tempo de convertido. Já li a Bíblia 30, 40 vezes. Sou convertido desde quando era pequeno. Religiosidade e tradição nos afastam do Senhor. Religiosidade nos afasta de Deus. João Batista, ele foi bem direto quando disse que Deus poderia fazer brotar muitos filhos de Abraão de pedra. Como também eu posso dizer que acreditar em Deus, muitos acreditam. Por isso, na palavra, quando o Senhor fala que vai escolher um povo dentro de um povo, quer dizer que dentro daqueles que acreditam em Deus, existem aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Em uma sociedade cristã, temos poucos ateus. Poucos ateus. Muitos acreditam. Se você hoje for no carnaval e perguntar, você acredita que Deus existe? Sim, acredito que Deus existe. Só que nós queremos apenas as bênçãos dele e não seguir os seus mandamentos. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande chave para viver uma vida de intimidade com o Senhor. Não é apenas buscar aquilo que Ele tem para oferecer, mas é viver segundo as suas leis, segundo os seus posicionamentos, segundo os seus princípios. Essa é a grande dificuldade de uma vida cristã. É saber dizer não para o pecado. É saber nos posicionarmos perante a nossa própria família quando algo está errado, ou perante amigos que nós queremos ser aceitos por eles. Lucas 9, 23 ao 25. Lucas 9, 23 ao 25. Agora já é Jesus. E ele diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, ou se alguém deseja me seguir, andar segundo os meus caminhos, pisar nos meus passos, andar comigo, negue-se a si mesmo. Deixe as suas vontades, deixe o seu ego, deixe o seu orgulho, deixe os seus sonhos. Tome diariamente a sua cruz. Tem versões que diz dia após dia. É uma decisão diária. Servir a Jesus é uma decisão
diária. Hoje eu digo não ao pecado. Hoje eu digo não para esse mundo. Hoje eu digo não para as tentações que é me apresentada. Dia após dia eu pego a minha cruz pesada. E siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. A nossa vida está sendo muito nossa, meu irmão. A nossa vida está sendo muito nossa e pouca de Cristo. Muito nossa e pouca do Senhor. Como diz ali a palavra, mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Pré-requisito para a salvação da nossa alma e vivermos uma vida na glória com Cristo Jesus é perder a nossa vida para Ele. Só que nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, e dizemos: ninguém tem nada a ver com minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Por quê? Porque vivemos diariamente escolhas que vão nos beneficiar, escolhas que vão massagear o nosso ego, escolhas que conversam com a nossa carne, escolhas que nos fazem bem. Mas o que Cristo fala de nós é: negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, dia após dia. Não foi só no dia que você levantou a mão reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Não foi só naquele dia que você passou pelo encontro ou você teve uma experiência diferente com o Senhor. Não foi só naquele dia em que você ouviu uma palavra de revelação do Senhor para a sua vida. Mas é dia após dia, é hoje, é o amanhã, é o depois de amanhã. Porque todo dia o pecado vem e bate a nossa porta. Todo dia o diabo vem com as suas artimanhas, nos tentando tirar da presença do Senhor, fazendo entender que a nossa vida é nossa e ninguém tem nada a ver com isso. Quando o Senhor fala que nós devemos perder a nossa vida para Ele. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou quem quiser viver pelas suas próprias vontades, quem quiser viver pelos seus próprios gostos, quem quiser viver seguindo a sua própria diretriz, perderá a sua vida. Como estamos vivendo? Como estamos vivendo? A palavra de João Batista é tão viva hoje como era antigamente. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Negue-se a si mesmo. Deem frutos de arrependimento. Quem mentia não mente mais. Quem trapaceava não trapaceia mais. Aquele pecado que você sabe que é pecado, não faço mais. Eu sei que é difícil viver uma vida perfeita, mas nós estamos em processo de santificação, meu irmão. A nossa vida é viver nesse processo de santificação. Eu sei que nós não estamos prontos, porque se nós estivéssemos prontos, o Senhor já tinha nos recolhido. Nós não estamos prontos, somos cheios de falhas. Mas o Senhor, quando Ele olha para a gente, Ele precisa encontrar um coração quebrantado, onde nós reconhecemos as nossas falhas perante Ele e queremos que Ele nos refaça novamente.
em dizer: Pai, eu sou falho nisso, Senhor, eu sou falho naquilo, eu erro nisso outro, mas me ajuda a melhorar. Sozinho nós não conseguimos. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos molda novamente. Nós somos como vaso de barro nas mãos do oleiro, onde Ele vai quebrar quantas vezes necessário for. Quebra e faz de novo, quebra e faz de novo. Mas nós não queremos passar por esse processo de humilhação, de ser quebrado e quebrantado. Como diz a palavra, assim como o fogo purifica o ouro. É no calor, para tirar as impurezas, para tirar aquilo que ofende a santidade do Senhor. É o processo em que nós devemos passar dia após dia de quebrantamento perante o Senhor. São as escolhas que fazemos, os lugares em que pisamos, as palavras que nós falamos. Se você fizer uma reflexão e tentar imaginar o Cristo andando, você tem andado após o passo, ou você tem se perdido pela direita e pela esquerda? Cristo andando, você está com a sua cruz, seguindo os passos dele, ou você tem deixado a sua cruz, feito o que você bem entende, e quando a coisa aperta, você corre para os pés do Senhor, como você tem feito? Cristo está andando, você tem pego a sua cruz, negado a si mesmo, seguindo os passos do Senhor, ou você tem se desviado do caminho, andado segundo as suas vontades, e quando a situação aperta, você com a sua aparência quer voltar e pedir a Deus para te livrar de todo o mal? Como você tem feito? Nós queremos o Cristo Salvador. Esses todos nós queremos. O Cristo Salvador. Aquele que nos tira do império das trevas e nos leva para um reino de maravilhosa luz. Aquele que pagou o preço do pecado em nosso lugar. Aquele que nos dá nova vida e nos faz um com Deus. Esse nós queremos. Esse nós queremos. Mas e o Cristo Senhor? E o Cristo Senhor? É esse que você quer? Na própria palavra o Senhor diz: por que me chama Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu digo? Por que dizem: tu és meu Deus, tu és meu Senhor, se não cumprem com os meus mandamentos e com a minha palavra? Que hipocrisia é essa? De dizer que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu Senhor, mas se não anda debaixo das minhas leis e das minhas doutrinas. Porque nós queremos só a bênção, a parte boa, a parte de morar no céu, o Cristo Salvador. Na ceia, nós nos quebrantamos, fazemos um memorial ao sacrifício do Senhor, mas pecamos no dia após dia.
de reconhecer a soberania dele sobre a nossa vida. Será que Cristo tem sido o Senhor na sua vida, meu irmão? Será que Cristo tem sido o Senhor? Será que você tem negado a si mesmo? Ou tem vivido como você sendo o centro, onde as coisas flutuam ao seu redor? Tem alguém que viveu essa verdadeira transformação? Esse foi o apóstolo Paulo. E na sua carta a Gálatas, ele diz o seguinte, Gálatas 2:20, um versículo muito conhecido. Gálatas 2:20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quantas vezes podemos dizer isso? Não sou mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Quantas vezes podemos abrir a nossa boca e dizer que agora eu vivo para Cristo? Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem conheceu Paulo na sua vida antes de Cristo, sabia que ele era um homem de autoridade, um homem de posses, um homem com muito conhecimento e perseguidor. Ele conhecia Deus, mas ele perseguia aqueles que serviam a Deus. Ele conhecia a Deus, mas ele nunca teve uma experiência com Deus. E a partir do momento em que ele tem uma experiência com o Senhor, a vida dele é transformada. Ao chegar ao ponto que ele diz isso, que não sou eu mais quem vivo. Por quê? Porque eu matei a minha carne, porque eu matei o meu eu, porque eu matei a minha vontade, eu matei o meu ego. Agora é Cristo que vive em mim. Então quem olha para mim não enxerga mais o homem no qual eu era, mas enxerga Cristo. Ele vê o Senhor. E quando as pessoas olham para você, meu irmão, o que elas veem? Será que você é referência onde quer que você esteja, como homem e mulher de Deus? Será que as pessoas te procuram para pedir uma oração? Será que você é alguém em que as pessoas podem encontrar um refúgio e uma palavra de conforto que vem do Senhor? Nós homens, será que nós somos presença de Deus em nossa casa? Quantas vezes a sua mulher já pediu ora por mim? Porque reconhece a sua autoridade como um sacerdote do Senhor naquele lar. Onde nós estamos, nós somos, como a palavra nos ensina, o sal, a luz. Ou nós somos mais um na multidão? Será que vamos poder dizer, assim como o apóstolo Paulo dizia, que não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim, e quem me vê, não me vê, mas vê a Cristo? Ou será que estamos tão contaminados com a normalidade do mundo,
que nós não somos nem reconhecidos mais como um servo de Deus. Ninguém te pede conselho, ninguém te pede para orar, ninguém te vê como referência, ninguém vê em você frutos de mudança, de arrependimento, mas você está lá, ó, agarrado no seu título de cristão, acreditando que isso muda. Não muda nada. Só faz bem para o nosso ego. Só faz bem para o nosso ego. Porque eu sou crente, porque eu sou diácono, porque eu sou pastor, porque eu sou levita, ministro na igreja. Títulos, religiosidade, sepulcro caiado. Algo lindo, mas por dentro tem morte. Talvez você tenha passado por essa morte espiritual, onde você não consegue nem orar mais. Vive dia após dia, sem conseguir dizer obrigado, Deus, pelo dia, sem agradecer pelo alimento, ou sem nem fazer aquela oração meia boca, que às vezes você fazia. Entramos na igreja e começamos a dizer porque o louvor não fluiu, porque a palavra não foi boa. Meu irmão, quando você está próximo de Deus, o louvor pode estar horrível, mas você está se entregando. A palavra pode ser fraca, mas o Senhor se revela a você da mesma forma. Quando você está próximo de Deus, as distrações que a gente passa aqui não te tira da presença, porque você começa a fazer aquilo que você veio fazer: adorar, adorar, se render e se entregar a Ele. Para quem é servo, a adoração é simples. A adoração é sutil, não requer esforço, é automático, porque você já adora Ele no seu dia a dia, você já adora Ele no seu dia após dia, você já o adora. Então aqui você só vem continuar aquilo que você faz. Mas quando você espera que as pessoas te façam sentir, você está longe de Deus. O Evangelho, meu querido, ele não é sobre sentir um arrepio, sentir uma coisa boa. O Evangelho é renúncia, é confronto, é dor. É colocar o dedo na ferida e tirar todo o pus, tirar toda a inflamação. É uma cirurgia sem anestesia. O Evangelho é isso. Então esperar entrar na igreja e sentir um arrepio, uma palavra que conforta a alma, algo que vai me fazer ficar bem, isso não é apenas o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é quando eu sou confrontado ao arrependimento com a palavra que me faz doer, mas eu sei que aquilo é para mim, e eu saio daqui com raiva porque eu não quero negar a mim mesmo, com raiva porque eu não quero abrir mão dos meus sonhos, mas eu entendo que Cristo tem me chamado para andar com Ele e não para andar comigo. É muito bom ser quebrantado, sentir o arrepio, é muito bom.
Mas o Evangelho do Senhor não é só isso. Pode ser 10% isso, mas 90% é mudança. Mude a Bíblia inteira, é o Senhor dizendo: mude a sua mentalidade, mude a sua forma de falar, mude o seu jeito, mude o seu comportamento, mude, se quebrante, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Dia após dia. E o Senhor tem te chamado. Ele tem te chamado. Porque Ele diz para você: olha, você não está sozinho nisso não. Eu te chamo para um quebrantamento, eu te chamo para passar pelas provas, mas eu não te deixo sozinho não. Diz a palavra do Senhor: eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos e pelos séculos. Ele não é um Deus apenas que nos livra da fornalha, mas é um Deus que está conosco na fornalha. Ele não é um Deus que nos livra do afogamento, mas é um Deus que abre o mar. Ele é um Deus que está conosco na adversidade. Na adversidade. Todos os apóstolos do Senhor passaram por muitas dificuldades. Todos tiveram mortes terríveis. Mas eles confiavam naquilo que eles estavam fazendo. Eles acreditavam na verdade que eles estavam servindo. E não tinha nada e nem ninguém, nem palavra, nem autoridade, nem prisão ou qualquer tipo de morte que poderiam tirar eles do caminho. Não tinha nada que poderiam tirar eles. E essa garra, vontade que nós devemos ter, meu irmão, de seguir no caminho, sabendo: olha, Deus está comigo, estou passando pela adversidade, mas Deus está comigo. Estou sofrendo preconceito onde eu estou pelo meu posicionamento, mas Deus está comigo. Não só eu que estou passando por isso não, outros já passaram e outros estão passando. É muito fácil servir a Deus aqui dentro dessas quatro paredes, é muito fácil. Mas a vida continua lá fora, a nossa adoração é lá fora, a nossa vivência cristã é lá fora. É onde quer que estejamos, ali Deus também vai estar. Se estamos no alto do monte, ali Ele está. Se estamos no mais profundo vale, ali Ele está. Se estamos no mais profundo do oceano, ali Ele está. E Ele está com você, meu irmão. Ele não tem te desamparado. Ele está com você. Ele está com você. Você pode, fique em pé. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a pedir perdão por aquilo que você precisa. Reconheça o seu erro pelo que precisa ser reconhecido. O que você precisa deixar hoje para que você possa viver uma vida com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus que traz a memória. Então quebranta, ó Pai, a Tua igreja nesse momento.
Quebranta um arrependimento. Quebranta uma mudança de vida, de mentalidade, de atitude. Começa a falar com ele, meu irmão. Porque quem é servo tem intimidade com o seu Senhor. Porque quem é servo tem intimidade. Se você não sabe o que falar, começa pelo menos reconhecendo os seus erros. Começa reconhecendo onde estão as suas falhas. Começa dizendo para ele, para que ele possa te quebrar, te fazer novamente como um vaso de barro.